Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Simples Não é Fácil. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aí uma atualização sobre HSML11, tá? Trazer para vocês todos os indicadores da empresa, né? E também uma novidade que saiu aí no dia de ontem a respeito desse NOI aqui, né? O que acontece? Ontem saiu aí um relatório a respeito da gestão, né? Que está sendo classificado como mais eficiente, que aí no caso que tramita aí nos fundos aí de investimentos e no caso de investidores também o otimismo aí no caso a respeito do fundo, tá? Então teve aí no caso o NOI, para quem não sabe, é o relatório resultado operacional líquido, tá? Então o fundo está tendo aí uns ótimos retornos, vou trazer para vocês o porquê, né? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar abaixo se você já investe no HSML11, tá? Passar aqui para vocês aqui a respeito. Eu fiz um vídeo mais ou menos aqui em janeiro, né? Em torno do dia 24 mesmo, se eu não me engano. Depois você dá uma olhada aí na playlist aí de fundos imobiliários. E provavelmente eu fiz esse vídeo em torno no meados de janeiro mesmo. E aí, desde lá, o fundo vem performando bem, né? Até agora, já subiu mais de 16%. Então, quem comprou desde a última divulgação do vídeo, provavelmente está bem feliz, né? Aqui no caso, a gente passa aqui, ó, passando só um minutinho, os indicadores aqui, tem vários indicadores ainda que apontam que o fundo está barato ainda, né? A cotação atual dele está em torno de R$ 80,68, o dividend yield dele está bom ainda pelo setor, está 11,45%, tá? O preço dividido pelo valor patrimonial abaixo de 1 ainda tem uma boa assimetria de risco. A liquidez diária dele está em torno de 2,47 milhões de negociações por dia, né? A variação em 12 meses está uma queda de torno de 8,59%, então tem uma boa simetria de risco e ainda tem, não só pelo preço dividido pelo valor patrimonial, tem abaixo de 1, mas pela variação em 12 meses, ainda apresenta aí que o fundo pode subir bem ainda. Tá? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra de venda. Tá? Quando a gente passa aqui para a rentabilidade real descontada da inflação, em um ano tem uma queda de 12,85%, em 2 anos já tem uma rentabilidade positiva de em torno de 15,61%, e em 5 anos tem uma rentabilidade de em torno de 4% aí. Né? Isso é muito bom, né, porque é descontado da inflação, então você tem um ganho real. Né? Quando a gente passa aqui para baixo, que a gente tem como a gente analisar a taxa de administração, é cobrada em torno de 1,2 ao ano aí de taxa de administração. O número de cotistas dele está em torno de 193 mil cotistas. O preço sugerido é que ele fosse cotado aí a R$ 109,37 e está R$ 80 os quebrados. Então, querendo ou não, o fundo tem uma boa ainda assimetria de risco. Tá? O último rendimento dele foi em torno de 65 centavos por cota. A vacância dele está bem controlada, 3,7%. O número de cotas emitidas é em torno de 20 milhões. Tá? O valor patrimonial dele está em torno de 2,28 bilhões. Então, é um fundo bem grande, vamos dizer assim, né? Quando a gente passa para baixo aqui, a gente tem como comparar em 5 anos aí. Eu não gosto de comparar essas comparações assim, olhar, tá? Eu gosto de olhar o mesmo setor, né? De fundos imobiliários, mas ele está entregando em torno de 40%, enquanto o CDI está entregando em torno de 52,78%. Lembrando que o CDI, no caso, se você investir no Tesouro Direto aí, olhando, se tem CDBs também, né? Mas aí deve tirar aí 15%, né, que é cobrado no final da liquidação do investimento. Né? Então, 52% menos 15% de IR, né, na taxa final. Se caso você resgatar antes do título, provavelmente vai ser maior a taxa. Né? Só para lembrar, por isso que eu gosto de comparar por setor. Tá? Mas é só olhando bem aqui, que os fundos imobiliários ainda é livre de imposto de renda, então os dividendos ali, no caso, então acaba valendo a pena mais investir em fundos imobiliários do que renda fixa, ao meu ver, tá? Isso aqui é muito pessoal, eu acho, mas é só um atento aí que eu coloquei aqui no vídeo, tá? E aqui no caso, em comparação aqui, a HSML contra os outros pares, em dividend yield ele está levando aí a melhor, tá? Em preço dividido pelo valor patrimonial também, ele pede aqui pelos outros fundos, esse fundo imobiliário aqui, mas eu não conheço, tá? Mas ele logo em seguida, ele
tecnicamente está melhor. Então, para mim, ao meu ver, ele é o melhor. Eu não conheço outro fundo imobiliário aqui, né? Posso até dar uma olhada depois a respeito dele. Valor patrimonial dele é 2,28 e, é claro, XPML é o maior aqui pelo setor de shopping centers, né? Quando a gente passa aqui, a gente tem como ver aqui os estados de atuação, então são 5 estados, né? A maior parte dos shoppings pertence a lá em São Paulo, né? E as outras partes que está todos representando com um ativo do fundo, né? Quando a gente passa pela tabela gerencial, aqui o fundo aqui passa aqui a respeito, tem como a gente olhar alguns indicadores que o gestor passa para a gente, né? Aqui, ó, a distribuição de dividendos do fundo foi de 65 centavos por cota neste mês de janeiro, tá? Outras despesas foram impactadas pelas despesas judiciais, consultoria e anuidade da B3 para 2025. Está previsto um recebimento de em torno de 2 parcelas pela venda de 30% do Shopping Pátio Maceió e 2 parcelas pela venda de 25% do Shopping Uberaba, totalizando ganho de capital projetado de 34 milhões de reais, tá? Equivalente a R$1,65 por cota. Então, sensacional, né? E aqui no caso, ó, o resultado acumulado no fundo no final do mês foi de em torno de 77 centavos por cota. Então, a projeção aqui de distribuição, né? Então, deve ser paga aí ao longo de 2025 em algum momento, né? Provavelmente pode diluir isso aí, né? Em vez de pagar aí esses 1,65 também por cota, ele diluir, pagar que foi fevereiro foi pago 0,65 e pagar aí talvez um e pouco, né? Diluir esse resultado aí ao longo de 2025, né? Quando a gente passa aqui, ó, tem como a gente olhar aqui também a alavancagem do fundo, né? Ele estava bem alavancado aí em 2022, em torno de 35% mais ou menos, se manteve nisso aí até meados de 2023, né? E em 2024 ele vem desalavancando e atualmente está em 19,4% de alavancagem. Está bem alto ainda, mas querendo ou não, eles têm aqui a perspectiva aqui de cronograma de amortizações que até 2037 ele deve diminuir aí essa alavancagem. Creio eu que deve fazer isso aí ao longo do tempo, né? O que mais aqui? Tem como passar para vocês aqui. A inadimplência encerrou em dezembro em torno de uma queda de 1,3%. Em janeiro subiu para 3,8%, tá? Isso aqui é algo que a gente deve ficar de olho, tá? E aqui também a taxa de ocupação bem em linha aí, em torno de 96,3%, tá se mantendo aí, né? Então isso é muito bom, né? O que mais passa para vocês aqui? Tem como você acompanhar aí os shoppings que o fundo detém em portfólio, né? Então, vamos dizer assim, bem diversificados, poderia ter mais shopping centers, mas, querendo ou não, pelo menos está diversificado, né? O que mais aqui? Tem como você acompanhar aqui os shoppings que ele detém em portfólio. Esse aqui é o Shopping Pátio Maceió, né? Aqui tem o Shopping Granja Viana, né? Então, bem grande, bem conhecido, tá? Tem como vocês acompanhar isso aí também, olhando aí, baixando o relatório gerencial, tá? E aqui também, se você quiser ver um por um, tem aqui no YouTube também, tá? Era mais isso que eu queria trazer para vocês a respeito, tá? Desse NOI aí, no caso aí, esse resultado operacional aí, líquido, que o fundo obteve aí, no caso, conseguiu, e isso, querendo ou não, não só é uma melhora para o fundo, mas também para a gente que é cotista aí, isso, querendo ou não, pode se tornar até mais dividendos, se tornar mais dividendos aí ao longo de 2025, né? Comente aí o que você achou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, e era isso. Até a próxima.